Ué, Então, já que já está gravando, então, pessoal, boa tarde. boa Agradecer a tarde. presença de todo mundo. Mais uma vez, e a disponibilidade tanto do Edilberto quanto do Wilson. O Wilson podia estar dormindo nesse horário, Edilberto trabalhando, né? Podia Enquanto estar o Wilson teve que dormindo, gastar podia dinheiro estar... de novo com o cenário aí atrás, para dizer que tá bonito, né, na foto. Então, agradecer mais uma vez. E a proposta de hoje é exatamente bater papo sobre essa dinâmica, né, do que aconteceu aí não só no STJ, mas que acabou trazendo aí coisas para outros órgãos aí, para as outras entidades, em outros âmbitos, né, que nesse caso aí, por exemplo, eu sou estadual ou distrital, né, melhor dizendo, e o Wilson mais o Edilberto são do federal aí, mas a gente acabou sofrendo, mesmo não sofrendo, da mesma forma, não da mesma forma, mas as mesmas sanções aí para corrigir os problemas. Então a ideia de hoje é exatamente a gente bater um papo sobre isso, né? E qual que foi o interessante? Já começando a nossa bagunça aí, foi um negócio que teoricamente foi tempestivo, foi do nada, né? E que pegou todo mundo de surpresa. Isso é que eu achei legal, é que a gente acabou, todo mundo nesse momento de pandemia estava preocupado com os acessos remotos, com VPNs, com home offices da vida, ou teletrabalho, né? E só que nesse momento, o primeiro ataque que a gente sofreu foi exatamente com a questão de infraestrutura, que teoricamente deveria ser a coisa mais legal do mundo, a coisa mais organizada do mundo, porque aumentou-se o número, né? Eu trago, por exemplo, a questão do próprio GDF, eles pagaram uma solução caríssima para segurar aí a VPN, né? E hoje só é possível a questão da VPN, do pessoal trabalhar em casa no momento de pandemia, porque essa solução, na época, foi muito cara e foi hoje muito boa, né? O dinheiro gasto, para que aguentasse aí a solução e a discussão de sempre. Todo mundo vê tecnologia como gasto, né? E só quando acontecem os problemas que começa a desesperar e ver como investimento. E aí, né, a pandemia serviu para mostrar que a tecnologia é investimento e que a gente andou uns 10 anos em alguns meses, mas, né, a gente tem que lidar com o dia a dia, que agora o Edilberto é o cara da segurança aí, conforme nos deu essa boa notícia aí, é que a gente ainda tem que sofrer ainda com algumas coisas que às vezes passa da nossa alçada, né? Que foi essa questão dos ataques aí, que para alguns órgãos ficou um negócio muito feio, para outros nem tanto, para outros serviu de aviso, né? Que tinha infraestrutura similar, né? Que foi, por exemplo, o caso do GDF. O GDF tinha estrutura similar ao que aconteceu ao STJI. O que eles fizeram? Fecharam os acessos de todo mundo até entender o que aconteceu, até respirar e conversar com os outros entes aí da federação para entender como resolver e se é que tinha como resolver, né? Então, isso foi interessante porque gerou desespero com todo mundo. Profissionais de TI começaram a despirocar, principalmente o pessoal de infraestrutura, né? E qual que é o interessante? Quem não se preocupa com backup começou a se preocupar. Quem não se preocupa com o acesso, de fato, segurança da informação, né? Normalmente a gente fala aí 27001, 27002, 17799, todas essas questões de política que o usuário não está nem aí, né? Às vezes um pendrive ele pode dar um problema na rede inteira. Às vezes as camadas de firewall aí que todo mundo acha que não tem nada a ver, mas nesse momento começa a ficar mais interessante, toda aquela estrutura de DMZ, todas essas coisas que a gente vive falando, nesse momento todo mundo teve que revisar tudo, todo mundo teve que entender o que estava acontecendo. Então, o bate-papo é exatamente a gente entender as notícias, entender o que aconteceu, mas da nossa ótica, que a gente estava do outro lado, dentro do lado desesperado, né? E tentando Do ajudar outro lado ou da mesa, né? sobreviver de alguma forma. Como é que é, Gilberto? Do outro lado da mesa, né? Do outro lado da mesa, claro.
algumas informações a gente não pode nem soltar, mas assim, tem condição da gente mostrar para vocês também o que a gente fala de muita coisa, que nessas horas, gestão, governança, todo mundo começa a olhar para a tecnologia e começa a ficar com medo, né? Porque não sabe se está bem, se não está, como está. E aí também tem as questões das sanções aí, se é possível imputar alguém, se não é, se a culpa é de um prestador de serviço, se a culpa é de um servidor público, se a culpa é de um gestor. Então, basicamente a gente gerar essas discussões aí, né? Então, vamos E olhando a começar a metade do copo brincadeira. cheio, né? Completando isso aí que o Thales falou, Pode olhando a falar. metade do copo cheio, tá ouvindo? Tô vendo, Agora sim. pode falar. Olhando a metade do copo cheio, as justificativas que antes a gente tinha que se redobrar para colocar as justificativas, depois dos ataques, na verdade, elas começaram a vir de outra forma, né? O que que vocês precisam de dinheiro para implementar tal coisa? Quais são as necessidades que a gente precisa elencar para que não fiquemos igual o órgão X, né? Nesse exato momento que estava aqui falando com vocês, estava conversando agora com a minha chefia, nós vamos abrir agora 4 editais na área de segurança, sendo um de gestão, né, de serviços de segurança, o MSS, outro de LGPD, outro de salas, né, de cofres de senha, outro para GRC, que é a parte de gestão de continuidade. Então, por conta desses ataques, né, olhando a metade do copo cheio, coisas que a gente estava para serem realizadas, né, já tinha quase ano, e não saía porque são soluções caras, né? Agora se justificam, né? Só para vocês terem ideia, apenas uma das contratações, a primeira cotação que a gente recebeu foi na base de 27 milhões de reais para a implementação de um serviço de segurança nacional. Então, não é uma solução barata, né? Guardar dados é muito caro. Para quem já teve a oportunidade de assistir aquele A Era dos Dados na Netflix, não sei se todo mundo já assistiu, tem uma frase bastante interessante lá, né? Se você não paga por um serviço, os dados, os seus dados é a sua moeda, né? Porque quando você não paga por um serviço como o Facebook, como o Gmail, ou qualquer um outro, são os seus dados que você está pagando ali, né? O uso dos seus dados, a disponibilização dos seus dados. Então, é isso que torna tão caro fazer essa proteção, né? E já era esperado isso, né, Gilberto? Porque a gente tem observado esse movimento. Toda vez que ocorre um evento que chama a atenção da comunidade em geral, ele acaba abrindo prerrogativas para uma série de mudanças. O mundo mudou muito, por exemplo, depois do ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro. Então, uma série de implementações foram feitas a nível de segurança depois do que ocorreu. Então, esses eventos, eu vou pegar carona na frase do Edilberto, olhando o lado do copo cheio, né? Esses eventos, como tudo na vida, embora sejam catastróficos, eles trazem mudanças, e essas mudanças vêm no sentido de acabar melhorando depois. Para quem não viveu isso, para quem não passou por isso, igual o Edilberto falou, as empresas agora elas vão ter um foco mais específico voltado para a área de segurança, vão poder disponibilizar mais recursos financeiros e tecnológicos e também recursos humanos. Aqueles indivíduos que outrora estavam locados em outras áreas, agora vão ser direcionados para a área de segurança porque acendeu a luz vermelha, né? E como tudo na vida ocorre, esses fatores acabam abrindo portas para uma série de mudanças que vem aí. É justamente como o Gilberto falou, olhar o lado cheio do copo. Aproveitando, Wilson, esse gancho aí por exemplo, do 11 de setembro, né, no Hemocentro de Brasília, a gente participou de uma acreditação de banco de sangue americano, né? Então, consultores de fora do país, essas coisas assim. E só por conta disso, a gente mudou toda a nossa questão de infraestrutura de backup, por exemplo. A gente tem backup em 2 prédios diferentes, a gente tem backup offline e tem backup no data center do governo. Só por conta disso, por quê? Porque era um requisito mínimo, um pré-requisito, né, dentro das situações lá da acreditação, porque americana. Então, trazendo esse gancho do 11 de setembro aí,
Isso mudou até a forma da nossa gestão de pensar em infraestrutura, porque para os Estados Unidos isso faz todo sentido, né? E, por exemplo, agora com essa questão do ataque, e aí? E se eu perdi algum dado? Como é que funciona o backup? O backup está seguro? Não está? Chegou no backup? Não chegou? Então, isso é super interessante. Infelizmente, para a tecnologia, a gente precisa apanhar, né, dessas formas aí, para que as pessoas entendam que precisa de progresso, né? Mas, é igual o Edilberto falou, agora as contratações elas vão ser um pouquinho melhores vistas, principalmente na questão do valor, né? Mas não depreciando o valor e sim a sua necessidade, que isso é interessante. Diga aí, Edilberto. Pois é, eu trouxe aqui alguns dados acerca dessa, vamos colocar assinatura, alguns dados específicos e alguns conceitos básicos, que como a gente tem aqui, pelo menos o que eu vejo, né, dos alunos que estão presentes aqui, são na sua maioria da área de TI, né, para não dizer 100% das pessoas que eu conheço, né, dos que eu reconheço o nome aqui, eu resolvi trazer algo mais profundo, né, algo mais detalhado, não simplesmente dizer o que é um ransomware, dizer como é que o ataque foi feito, ou qual a sua prevenção, mas como a gente teve acesso, né, a algumas informações que foram colocadas públicas, né, de como é que o ataque se deu, inclusive com a parte de validação dessa assinatura, eu trouxe aqui alguns slides para a gente tecer esses comentários, e aí o Wilson, o Thaleson, fiquem à vontade para ir fazendo os complementos aí, se vocês quiserem eu posso ir guiando aqui. Perfeito. Podemos? Manda ver. Bom, então, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar são algumas ressalvas, né? Como fiz essa apresentação aqui para um público mais específico, né, que era um público exatamente da área de segurança, algumas coisas aqui têm que ser colocadas com algumas ressalvas, né? A gente não teve acesso à base de dados, nem ao payload do ataque do STJ, né? Isso ficou restrito às forças de segurança, né? Inclusive a PF e o Gabinete de Segurança Institucional. Então, essas informações elas se tornaram sigilosas, né? Então, a gente não teve acesso. Então, tudo aquilo que eu vou mostrar aqui para vocês, elas são considerações e informações que se tornaram públicas. E para demonstrar como é que foi o ataque, né, exatamente desse ransomware, né, que cada ransomware ele tem uma forma de ataque, né, uma forma de payload, uma forma de fazer o loader. Foi realizado, na verdade, sobre um outro ataque, né, que é do mesmo ransomware. Então, a gente acredita que a mesma forma que foi atacado no SJ é a forma que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas é só para fazer essas ressalvas aqui. E é importante quando a gente fala nesse assunto, por isso que eu falei que, como a gente está na área de TI, é importante que os alunos que, inclusive, estão se formando agora, tenham a noção que a tecnologia, como vocês bem sabem, ela é muito, assim, ela atualiza de uma maneira muito rápida. Então, o que a gente falava em termos de segurança há um ano atrás, agora já se tornou inócuo, né? Antigamente a gente falava em um antivírus, anti-malware, e um firewall resolvia o nosso problema. Agora não, a gente já tem o Next Generation Firewall, a gente já tem o Next Generation Virus, a gente já tem soluções de UTM, né, que agregam toda essa parte específica, né, de o anti-phishing, né, o anti-spam, a questão do IDS com IPS, tudo colocado aqui dentro. Mas antes de explicar cada um desses, acho que é importante a gente colocar todo mundo na mesma página, né, porque apesar de estarmos na área de TI, como eu disse, é muito amplo e é muito rápido. Então, às vezes, quem é da área de engenharia de software pode até ter ouvido esses termos aqui, mas não conhece tanto. Quem é da área de banco de dados já até ouviu falar. Mas para os alunos, acho que é um bom momento da gente rever alguns conceitos para quem já teve aula de segurança e para quem nunca viu, né, ter aqui uma ideia do que a gente vai estar conversando. O que a gente vai estar falando nessa apresentação? A gente vai estar falando de um tipo de malware. Né? Costumeiramente, a gente diz que vírus, tudo é vírus. Né? Costumeiramente, tudo que acontece na máquina é vírus, mas a gente tem que entender que existem vários tipos de malware, né? Tem os trojans, que são os cavalos de Troia, a gente tem o malware, exatamente no sentido mais gênero, né? Tem o vírus propriamente dito, e temos o ransomware. O que é um ransomware? É um ataque que permite com que o atacante, nesse caso, aprisione alguns arquivos de maneira criptografada, com ele tendo a chave, exigindo com que você tenha um pagamento para poder resgatar esses dados. Então, basicamente, o que o atacante faz? Ele consegue acessar a sua máquina, quer seja por um backdoor, né? Uma forma em que a pessoa consegue ter acesso à máquina, quer seja por um bot, ou por um botnet, né? Um conjunto de máquinas, quebra-se um conjunto de acessos de segurança, caso você tenha, e criptografa os seus arquivos. Simples assim.
Uma vez criptografado, você não consegue decriptografá-lo, né? Levaria muito tempo para você decriptografá-lo, porque geralmente eles usam chaves de 512 bits até 1024 bits. Então, o ransomware é isso. O ransomware SX foi exatamente o ransomware que atacou o STJ e alguns outros órgãos, tá? Ele é basicamente muito voltado para órgãos corporativos grandes, né? Inclusive, nós tivemos 2 ataques nos Estados Unidos utilizando essa mesma assinatura. Porque um vírus ou malware, no momento em que ele ataca, o atacante ele gosta de deixar a sua assinatura para ele exatamente ele se promover, dizer, olha, quem atacou aqui fui eu, né? Esse ataque aqui foi meu, foi utilizando este tipo de software, este tipo de tecnologia. Então, a assinatura do STJ é a assinatura do ransomware XX. E como é que funciona, basicamente, um ataque por ransomware da forma que foi colocado no STJ? Foi colocado um arquivo, né, por meio de um acesso indevido. Esse arquivo ele foi colocado de uma maneira que o acesso à pessoa, ele imaginou que estava trabalhando com um determinado arquivo, um determinado programa, quando na verdade ele estava executando um trojan. Então, o que é um trojan? Um cavalo de Troia, né? Para quem se lembra lá do filme, né? Tem os gregos lá e deixam aquele presente lá, um cavalo cheio de guerreiros dentro. Então, a mesma coisa acontece. Então, existia um arquivo, esse arquivo foi compilado e entregue, de alguma maneira, para os funcionários do STJ. E não existe exatamente a forma que isso aconteceu, mas o arquivo foi colocado lá. E a partir do momento em que as pessoas acessavam o arquivo, né, acessavam o programa, eles estavam, na verdade, executando um trojan. Quando ele executa esse trojan, ele cria um payload. O que é um payload? É um arquivo que vai executar a primeira ação, que é o que a gente chama de acesso. É aquele que vai, de fato, criar o dano. Ou vai excluir o arquivo, ou vai compactá-lo, ou vai criptografá-lo. No caso do ransomware, é criptografá-lo. E o loader vai ser exatamente a forma que você tem de acesso, que é exatamente a forma que o atacante vai acionar o payloader. Então, o loader é a forma que você tem de acessar o arquivo remotamente e fazer com que o ataque aconteça. Vocês viram o ataque que aconteceu no TSE no primeiro turno. Então, o que existia? Arquivos de payloader em várias máquinas de usuário espalhados no mundo, alguns nos Estados Unidos e outros em Portugal, e em um determinado momento, alguém acionou, né? O atacante acionou todas essas máquinas para atacar tudo de uma vez. Fique à vontade para perguntar, não sei quem foi que levantou a mão aí. É bom, assim, ter essa interação, essas perguntas. Podem ficar à vontade para perguntar. Alguém levantou a mão aí? Não, desistiu, ficou com vergonha? Não precisa ficar com vergonha. Né? Para combater, se escondeu atrás da câmera aí, né? Deve ter sido sem querer. Ó, Cíntia, você ia perguntar alguma coisa, eu te interrompi. O que era que você ia perguntar? Bom, então, em relação à arquitetura, né, o Wilson estava falando aí que a gente abre os olhos no momento que acontece uma catástrofe, né? Então, as empresas, desde que aconteceu o ataque do STJ e agora com o ataque do TSE e vários outros, né? A gente tem uma relação aqui de ataques. Alguns ataques, inclusive, eles nem são colocados a público, né? Alguns ataques que acontecem, por exemplo, na área financeira, esses aí acabam acontecendo, mas até por uma questão de perda de valores muito grande, as empresas financeiras acabam permitindo pagar, né, o prejuízo em vez de fazer prejuízo à sua imagem. Então, uma arquitetura básica de segurança, o que ela precisa ter? Ela precisa ter um firewall, que basicamente é um software, um appliance, né, um hardware junto com software, que diz, né, você passa ou não passa, né, o acesso à informação que está na minha rede passa ou não passa. Então, basicamente, é como um vigia, como se fosse um porteiro dentro de um prédio. Ele olha para você, olha o seu crachá e permite que você entre no prédio ou não permite que você entre no prédio. O IDS e o IPS, eles já são diferentes. Eles já analisam o comportamento das comunicações realizadas ao longo do tráfego das informações ali e decide se ele vai bloquear aquele pacote, se vai bloquear aquela comunicação, ou se ele simplesmente vai detectar e informar para o usuário, né, o IPS e o IDS. Uma coisa bastante interessante que a gente viu exatamente no dia do ataque, que foi no dia 3, foi que a primeira solicitação que não foi dada pela RNP era bloquear todos os acessos por geolocation. Então, todos os acessos fora do Brasil,
eles foram bloqueados. Então, ninguém conseguia acessar os sistemas internos do judiciário se essa conexão adviesse do fora do Brasil. E como é que a gente sabe disso? Porque cada IP externo no mundo, ele é geolocalizável, né? Então, tem IPs que são específicos do Brasil, IPs que são específicos dos Estados Unidos e assim por diante. É por isso que a gente consegue saber se um pacote veio de Israel, se um pacote veio da Hungria, se veio da Rússia e assim por diante. Então, o IPS ele tem essa capacidade, inclusive, de maneira até por inteligência artificial, avaliar se determinado comportamento advindo de um determinado IP não está causando dano e ele mesmo bloqueia. O Trojan eu já falei, né? E a DMZ é um local da rede, né? Esse local aqui, ó, que permite com que as pessoas do lado de fora consigam acessar os seus serviços. Por exemplo, quando eu vou acessar o CERP e quero ver lá, por exemplo, os dados que lá se encontram, possivelmente lá está no ADMZ. Então, eu tenho acesso externamente ao CERP, mas se eu conseguir atacar esse servidor, eu não vou conseguir acessar as máquinas internas, porque estão em redes distintas. É uma forma que a gente chama de segmentar, de proteger. Então, esses são os conceitos básicos que eu queria que vocês soubessem, simplesmente para que vocês entendam o que a gente vai explicar aqui daqui para frente, tá? Então, como é que funciona um ataque de ransomware, né, em sua natureza mais genérica? Existe o atacante, existe uma forma de comprometer esse sistema, isso pode ser por meio de um USB infectado, pode ser um e-mail que chegou com um determinado arquivo, pode ser um download que você fez e o arquivo que estava colocado ali estava infectado. Ele, às vezes, não é detectado por um anti-malware, às vezes não é detectado por um antivírus, inclusive esse do ataque do STJ, ele não era detectável, ele foi ser detectável depois das atualizações dos patches. Depois que esse arquivo é colocado lá dentro, aí se espera um momento do ataque, né? Um momento propício para que você consiga invadir quando você acha uma vulnerabilidade, por exemplo, de admin, uma vulnerabilidade de permissão de escrita, uma vulnerabilidade que permita você acessar uma área de memória protegida do sistema operacional, e aí daí em que eu recebo esse comando, né? Esse comando veio, como eu falei para vocês, né, a partir do loader, ele vai e acessa o payloader com os arquivos colocados lá dentro. No final, eu vou colocar para vocês o link de onde vocês podem assistir o vídeo, para quem eles que tiverem interesse, são 4 vídeos, em que é dissecado o ataque, mostrando, inclusive, fazendo uma engenharia reversa. Pegou-se o código binário, fez uma engenharia reversa, ou seja, a partir do código binário, transformou-se isso em assembler, né, uma linguagem que permite a gente, um ano, pelo menos, ali entender o que está fazendo, e fazendo o que a gente chama em linguagem de programação, indo step by step, né, fazendo a compilação, olhando o que vai acontecendo em cada linha. Interessantíssimo depois vocês acessarem. Em resumo, nos 4 vídeos vocês vão encontrar isso aqui. Então, o ataque que foi ao STJ, que até onde a gente sabe, ele veio a partir desse Vetted Loader. Ele é uma forma de malware, ele é um ataque especificamente de ransomware, e ele é muito famoso, como eu já falei, porque ele foi utilizado em vários ataques, não somente esse do STJ. Então, o que ele faz? Ele cria um arquivo config.dat exatamente aqui. Então, depois, no vídeo, vocês vão ver ele fazendo esse acesso. Como é que foi feito o ataque? Pegou-se o código-fonte do Notepad++, não sei se vocês conhecem, mas é um editor de texto bastante utilizado para quem trabalha na área de programação. Né, ele permite você trabalhar com uma série de plugins que permite você programar em Java, PHP, enfim. Muito bom, por sinal, e o código dele é livre. Então, o que os atacantes fizeram? Baixaram o código-fonte do Notepad++ e colocaram lá dentro uma funçãozinha pequenininha que criava esse arquivo aqui, config.dat. Então, ele criava esse arquivo config.dat no momento em que você mandava procurar algum string, né? Você dava o Ctrl F, e ao procurar um string, o usuário, ao trabalhar no Notepad++, imagine se vocês lá, com o arquivo infectado, vocês abrem o Notepad++, manda procurar um string. No momento que você manda procurar um string, ele de fato vai procurar string, e ao momento que ele vai fazer isso, ele vai criando em memória e depois no arquivo, localizando esse config.dat aí, criando esse arquivo. E à medida que você vai usando o Notepad++, e aí está a engenhosidade do ataque, né? A mente do mal, para esse caso aqui, é fantástica. O que eles fazem? Em memória, eles conseguem criar um binário em memória utilizando assembler. Então, à medida que eu tenho o config.dat compilado,
binariamente compilado, eu vou pegar aqueles dados e vou mudando os mnemônicos de maneira com que eu crie um binário para o ataque. Então, o que ele faz? Inicialmente, ele cria esse arquivo, depois ele vai carregando nesse arquivo config.dat aqui o que eu quero atacar, então ele vasculha quais são os arquivos, ele verifica onde é que estão determinados arquivos, as vulnerabilidades, que no caso eram no VMware, então ele vai diretamente aonde estão os arquivos do VMware, né, olhando por processo, é a nível de SO. Ele olha, por exemplo, abre, né, as especificidades dentro da memória, dentro da kernel 32, ele abre a DLL, ele abre dentro da DLL 3 funções que permite você acessar o que está sendo executado na máquina. Para quem conhece um pouco aí de Linux, é como se você desse PS menos ao X, em que você verifica quais são os processos que estão em memória. No Windows você tem algo similar. Você consegue saber o que está sendo executado, né? O que é que ele chama de painel de controle, que a gente consegue derrubar um aplicativo? Pois é, ele consegue fazer isso sem abrir um novo processo. Ele consegue fazer isso tudo utilizando a thread, o processo do Notepad++. E ele vai criando em memória esse arquivo. No momento que ele termina esse arquivo, de criar esse arquivo, ele já sabe aonde é que está o diretório do VMware, qual é o servidor do VMware, qual é o arquivo que ele tem que criptografar. Quando ele termina toda essa varredura, vamos colocar assim, que ele já tem todo mapeado o ambiente, né, porque o ataque de ransomware ele tem que ser específico. Então, imagine, se eu vou atacar a máquina do Wilson, o Wilson deixa os arquivos lá no D2 pontos. O Thaleson, por exemplo, ele já deixa no E2 pontos. O Thaleson já coloca um diretório a mais, separando, por exemplo, lá o que é da faculdade e o que é do órgão distrital onde ele trabalha. O Wilson já coloca tudo junto. Então, quando eu vou fazer o ataque, eu tenho que saber exatamente onde está cada pasta. É por isso que o ransomware, ele é muito específico. Então, é por isso que ele faz toda essa varredura aqui, sabendo aonde eu avaliar, o que eu tenho que atacar. E depois, o que ele faz? Ele executa o binário, que é exatamente a criptografia. E aí tem algo muito interessante que eu descobri depois do ataque. Eu não sei se vocês sabem. Mas imagine você criptografar um arquivo de 1 tera, que não é difícil você encontrar arquivos de 1 tera num backup, né? Arquivos, sei lá, de 250 gigas. Imagine o tempo que você levaria para criptografar isso. Levaria muito tempo e a máquina seria muito utilizada, o que levantaria um alerta do pessoal da área de rede, né? Porque aquela máquina de madrugada, sem ninguém trabalhar, com a thread muito alta, então o que os atacantes fazem? Eles abrem os arquivos e criptografam somente a parte inicial, só o cabeçalho. Criptografando esse cabeçalho, você não consegue ter acesso ao restante do arquivo. Então, para fazer um arquivo ser inutilizado, vamos colocar assim, né, ser inservível, basta você criptografar uma parte dele. E geralmente a gente criptografa quem? O cabeçalho, que é onde diz qual é o arquivo, qual é o tipo, qual é o tamanho dele. Então, a criptografia, para ela ser rápida e para o ataque ser muito bom, ele tem que se esgueirar, né? Então, ele vai se esgueirando, verificando quais são os arquivos, depois ele criptografa um a um, ele abre, são 5 ataques por segundo, então ele criptografa 5 arquivos a cada segundo, mas ele não criptografa qualquer arquivo, ele vai criptografando os arquivos que ele havia mensurado lá atrás. Tá, então esse aqui, ó, é a forma exatamente como eles conseguiram fazer esse ataque, inclusive aqui tem algumas coisas bem interessantes para quem é da área de SEO, que é a abertura de bibliotecas, questão de estrutura. A gente, quando ministra aula de estrutura de dados, alunos perguntam, por que a gente está estudando pilha? Por que a gente está estudando filo, FIFO, essas coisas? Por conta disso aqui. Tudo aqui que está sendo colocado é questão matricial, é questão de estrutura de dados, é programação de baixo nível. A gente está falando aqui de programação em C++, né, que é o Notepad++, mas a programação de criptografia dos dados é feita em Assembler. Inclusive, a engenharia reversa foi feita toda em Assembly, mostrando exatamente como é que se faz e como executa cada um deles. E aí vem a pergunta, né? Tá, eu já sei como é que eu fui atacado, né? Foi interessante, eu vi ali agora como é que eu me protejo, né? Como é que eu faço a minha proteção? Aí, aqui no Gartner, né, que é uma consultoria internacional, eles colocaram aí 5 fases. E a primeira foi, inclusive, a que o Thaleson colocou, né? No órgão onde eu trabalho, já tem 2, 3 anos que foi estipulado uma regra de backup também, até por conta de uma consultoria também. Não era uma consultoria internacional, mas era uma consultoria colocada também. Por conta também do 2011, né, das fatídicas
torres gêmeas, em que um backup estava na outra torre. Então, o que, que a gente faz lá? A gente faz o backup, esse backup ele fica offline na estrutura organizacional da empresa e depois ele é replicado para um outro prédio. Na replicação para outro prédio, ele é gravado em fita, né, que aí ele vai permanecer o tempo que é necessário pela legislação, né, 6 meses, um ano, se forem dados pessoais até 35 anos, enfim, você tem lá um serviço de arquivologia dizendo isso aí. Então, mas não adianta você ter simplesmente um backup. Esse backup ele precisa passar constantemente por uma validação. Então, todo mês são abertos 5 testes de backup, no mínimo, né, para todos os bancos de dados. Então, é feito um roteiro de teste todo mês. Então, sem tirar nem pôr, todo dia primeiro é aberto uma rotina de testes de 5 bancos aleatórios. Então, são abertos aleatoriamente 5 backups, e as datas também são as mais heterogêneas possíveis. Então, assim, é restaurar o backup de 6 meses do banco X, restaurar o backup de 3 dias atrás do banco Y. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para se proteger de um ransomware, porque a decriptografia, não vou dizer que é impossível, mas ela é matematicamente inviável, né? Porque depender da chave criptográfica, o Wilson sabe fazer isso aí de cabeça, uma chave de 1024 bits, com o computador que o Wilson tem em casa, que é um Z14, levaria em torno aí de uns 100 anos para fazer. Quem ficar esperando 100 anos? Não dá, né? Para quem não sabe o que é Z14, depois anota aí. É o computador que o Wilson tem aí para jogar. Só isso. Que está escondido atrás dos livros. E outra coisa que você tem que fazer é essa questão da higiene e da segurança, né? Que é você trabalhar com todos os cenários, inclusive acho que o Thaleson colocou isso, aliás, acho que o Wilson também, né? Em que todas as áreas elas têm que participar e têm que se ajudar na área da segurança. Então, eu vou descrever aqui, de maneira bem rápida, como é que são essas fases aqui, o que a gente precisa. Então, a gente precisa de um backup, a gente precisa que a área de segurança ela seja vista por todos, não adianta eu fazer uma casa com porta de ferro, com quatro fechaduras, e alguém deixar a chave debaixo do tapete, informando com a setinha que a chave está lá embaixo. Funciona mais ou menos da mesma forma, se você imaginar que a infraestrutura faz, coloca Firewall, coloca IPS, coloca IDS, coloca uma série de ferramentas de ataques cibernéticos, se o programador deixa lá uma brecha para fazer SQL injection. Né? De nada vai adiantar todo aquele trabalho que a gente fez. Então, a higiene da segurança é justamente para trabalhar isso. E hoje, existem consultorias específicas só para fazer essa análise. Né? Por conta da LGPD, né, que entrou em vigor agora nesse ano, existem consultorias que é só para você chegar na sua empresa, só entre aspas, e levam aí 6 meses até um ano, dependendo do tamanho do porte da empresa, para dizer o que você precisa fazer. Uma outra coisa que precisa ser implementada é todo esse conjunto de endpoint. Né? O que é um endpoint? É a sua barreira, é o muro da sua casa, é como se fosse num castelo, aquele fosso, aquela rampa, é tudo que você tem para proteger dos invasores, tá? De maneira com que você não consiga atacar. Depois você precisa de um, que a gente chama de resposta, né, que é o EDR, que nada adianta eu ter sistema de alarmes, de ter um software que varre defeitos de software, se você não tem pessoas para operar e se você não tem resposta daquilo que está acontecendo. Né? Daí vem o CIEM, que é uma forma de você aglutinar vários logs. Imagine uma empresa que tenha 300 servidores que eu digo máquinas, com 500 sistemas. Imagine o Serpro, que deve ter aí, sei lá, nem 900 sistemas, 500 servidores. Como é que você... Não é humanamente possível a gente analisar esses logs, né? Para quem já teve a oportunidade de ver um log no Apache, é algo que vai varrendo assim a cada segundo milhares de linhas. Não tem como a gente analisar aquilo. Então, existe uma forma inteligente de fazer isso. Uma forma inteligente de fazer isso é por meio do EDR, né? Que é uma forma inteligente de você analisar esses logs. E aí vem junto com o NOC, vem junto com essa avaliação de rede. Lembra aquilo que eu falei do ataque? O atacante no STJ, ele foi muito inteligente no sentido de não abrir tantas threads na máquina, de maneira com que a máquina chegasse a 60%, 50% de uso. Existe uma linha de código dentro do ransomware que verifica a quantidade de processadores, divide por 2, verifica quantas threads, multiplica por 8. Então, ele pega a quantidade de threads numa máquina, por exemplo, 64 núcleos. Ele pega aqueles 64 núcleos, divide por 2 e vai trabalhar com 2 threads em cada processador. Numa máquina gigantesca com 64 núcleos, usar 32 com 5 arquivos ali por segundo não é nada, não vai dar 2%, 3%, a depender
do tamanho do arquivo. E outra, né? Ele não pega o arquivo inteiro, como eu falei, ele criptografa apenas o cabeçalho. Então, todos os arquivos para ele serão arquivos pequenos, sei lá, de 512 KB, 1024 KB, dá a depender da chave que você vai utilizar. E aí, para terminar, né? O que a gente precisa mais? A gente vê, isso aí é uma pesquisa que já é feita há vários anos, inclusive já foi feita pela IBM há cerca de 11 anos atrás, que o maior furo de segurança que a gente tem na empresa é o e-mail, até hoje. Né? Tirando questões pontuais como acesso ao USB, questões pontuais de vírus que venham, por exemplo, de uma rede, né, de um arquivo, da troca de arquivo entre outras, como, por exemplo, o torrent, o e-mail continua sendo a maior porta de entrada. Então, qual é a solução hoje mais inteligente para trabalhar com isso? Os web filters, né, o que a gente chama de SWG, que são gateways específicos, desculpa, que são os SEG, que são gateways específicos como se fosse um Gmail, como se fosse um Yahoo, em que você direciona para esse grupo de servidores uma avaliação de anti-spam, a questão de anti-phishing, a questão de varredura de vírus, de anti-malware, antes de chegar para você. Então, ela é uma proteção adicional. Antes de chegar na sua rede, a gente faz essa varredura. A mesma coisa acontece com os gateways, né? Antes de você avaliar o seu proxy, avaliar o seu AD, avaliar as suas máquinas, você coloca isso para um SWG. E aí não poderia deixar de ser, né, a questão dos dispositivos móveis, né? Cada vez mais dispositivos móveis estão sendo utilizados como ferramentas de utilização empresarial, então existem ferramentas hoje específicas para trabalhar a questão da segurança. O Thaleson falou inicialmente aí das questões de VPN, né? Então, hoje, a gente consegue acessar pelo celular, e aí é sem exagero nenhum, você acessa via linha de comando no seu celular, você consegue derrubar um servidor, você consegue apagar um diretório, né? Por meio de acesso a VPN que você tem na máquina, você abre uma console como se fosse um terminal, e você consegue fazer tudo isso com ferramentas, inclusive, em dispositivos móveis, tá? E a questão da segmentação, né, que é essa questão de você, se alguém for invadido, né, se uma parte da rede for invadida, você não lateralmente conseguir acesso a outras partes da empresa. Então, essas aqui são os principais, vamos colocar, as principais formas que a gente tem de proteção. Eu deixei depois aqui todos os links para vocês poderem acessar, inclusive algo interessante para quem for trabalhar nessa área, né, na área de segurança, é uma área que eu trabalhava há alguns anos atrás, mas venho trabalhando agora, né, quando fui convidado há cerca de 3 meses. Então, estou me atualizando agora mais nessas tecnologias. Mas esses relatórios que eu coloquei aqui são relatórios importantíssimos que depois vocês podem ter acesso. São relatórios como esses aqui, ó, que são públicos. Né? São relatórios que você acessa e ele mostra exatamente o que está acontecendo, como é que é o ataque, como é que se defende. Então, no momento em que você está ali no desespero, existem formas de você avaliar e de saber o que tem que ser corrigido, né? Inclusive, quais são os patches que têm que ser avaliados, que é como a gente tem numa máquina Windows ou na máquina Apple, aquelas atualizações de segurança, aquilo que você tem que fazer, então ele vem descrevendo tudo, inclusive aqui, ó, tem aqui um sistema do Wilson aí, ó, caso vocês um dia precisem, né, saber quais são os IPs que são bloqueados no Brasil, existe aí uma lista de IPs que é divulgada pelo SERPRO, né, que mostra quais são os IPs bloqueados, né, o que a gente chama de blacklist, né, que são IPs da onde advém ataques, phishing, acessam, por exemplo, questões como a Dark Web, a Deep Web, questões de acesso remoto indevido, questões de DDoS, né, ataques de negação de serviço. Então, relatórios como esses aqui, né, da RNP, do CERT, do próprio Gabinete de Segurança Institucional, que é o GSI, né, que tem uma parte dele que é do Exército, mas não é específica do Exército. Então, esses relatórios aqui ajudam muito nesses momentos de auxílio à crise. O Thaleson falou no início da apresentação, né? No momento da crise, o que o GDF, qual foi a melhor estratégia do GDF? Bloqueia tudo, derruba todos os serviços, né? Isso aconteceu com outros órgãos também. No nosso caso, a gente bloqueou todo mundo que vinha de fora do Brasil, né? E foi bloqueado, ficou bloqueado por algum tempo, posso dizer assim, ficou bloqueado. Depois foram feitas todas as validações para saber se aquela universidade era que estava dizendo que era, e assim por diante, tá? São muitas informações, eu vou depois compartilhar essa apresentação com vocês, né, para que vocês possam depois ter acesso, estudá-la, visualizá-la. Bacana? Eu vou deixar também um pouco da palavra aí com o Wilson e com o Thaleson.
Essa lista que o Edilberto acabou de mostrar, ela é bem interessante. Ela é muito mutável, ela muda o tempo todo. A gente tem uma máquina específica lá para fazer o controle de firewall. O controle de firewall é feito por meio de hardware mesmo. Para vocês terem uma ideia, essa máquina registra, em média, na mediana, algo em torno de 1.400 a 2.000 ataques por segundo. Imagina, vamos aí na média, 1.700 ataques por segundo. Em um único segundo, 1.700 ataques diferentes. E aí, e uma coisa que a gente observa, esses IPs, eles vão subindo e vão modificando. Então, a sensação que a gente tem é que são, obviamente, isso são robôs, né? São ataques feitos por robôs, como o Edilberto mostrou no início da apresentação dele, bem interessante. Aquela parte inicial ali, no slide dele, mostra, por favor, Edilberto, aquele slide mais um, isso, exatamente. Não, volta, mais, dois adiante, três adiante. 1, 2, 3. Aí. Isso, exatamente. Esse slide do Edilberto, ele é bem interessante. Ali onde você tem o papel do agressor, geralmente aí a gente tem robôs de ataques, né? Que ficam vasculhando essas brechas. E são algoritmos que disparam instâncias, eles sobem servidores virtuais mundo afora. Daquela lista que o Gilberto acabou de mostrar, por exemplo, a grande parte dos IPs, eles vêm da Romênia. Olha só que interessante. A Romênia, para a gente na área de tecnologia, é uma terra de ninguém, porque é muito fácil você subir um servidor sem ser uma empresa lá, e aí esses pings passam por lá. Então, são algoritmos que geram instâncias e disparam isso em ataques. E é difícil dos antivírus pegarem por uma questão bem simples, como o próprio Edilberto acabou de falar para a gente. São algoritmos são feitos especificamente para determinados ataques, e as rotinas anti-malwares não têm esses históricos ainda. Elas vão sendo construídas por meio de inteligência artificial, mas somente depois que os ataques são feitos. E aí fica bastante difícil da gente pegar, até porque, como o Edilberto explicou, ele utiliza aplicações que estão rodando na própria máquina que foram instaladas com uma senha de root. Então, por exemplo, quando ele sobe um processo disparado pelo Notepad, isso vai passar transparente pelos softwares de antivírus, porque, ora, o Notepad é um processo que está habilitado no Windows. Então, eu libero. Então, fica difícil da gente rastrear por conta disso. Por isso que eu sempre digo, eu sempre comento isso com os meus alunos, com as minhas turmas, se você seguir 3 regrinhas básicas, igual essas que o Edilberto colocou para a gente, são só 3 regrinhas básicas. A primeira delas é jamais utilizar software pirata. Jamais. Porque mesmo um software que você conheça, o Windows, não é possível que o Windows vai ter. Quando esses aplicativos eles não são licenciados, eles não existe uma tecnologia de auditoria em cima desses softwares. Então, aquele game que você acha que não tem problema nenhum, aquele sistema operacional que você comprou na feirinha por um CD de R$10, essa é a principal porta de entrada. É muito fácil a gente colocar os exploits, né, que a gente chama, dentro desses arquivos. Então, essa é a primeira regra: jamais utilize antivírus free, jamais utilize software sem ser licenciado, jamais utilize uma versão do seu sistema operacional, seja ele Ubuntu, seja ele Windows, seja ele Mac, jamais utilize sem estar licenciado e, principalmente, sem atualização frequente. A principal regra que a gente tem lá dentro do CERF, dentro do governo federal, é
estamos proibidos de utilizar software, sistema operacional, que não sejam atualizados constantemente. Dos problemas que a gente tem enfrentado muito com a pandemia, vou até, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha tela, conseguem ver isso? Conseguem ver essa imagenzinha aqui? Conseguem, não? Estão vendo a tela do professor Gilberto? Isso que vocês estão vendo aqui na minha mão, ó, é um grande problema hoje que a gente tem. Alguém faz ideia do que seja isso daqui? Que eu estou mostrando aqui, ó. Exatamente. É um token de VPN. O que é um token de VPN? Isso daqui é para eu não precisar entrar lá no Serpro. Por conta da questão da pandemia, muitas áreas críticas da segurança da informação, os analistas precisaram acessar os seus sistemas de casa. E aí a gente perde um fator importantíssimo da segurança da informação, que o professor Gilberto até citou na apresentação dele, que é o acesso físico aos ambientes. Vou dar um exemplo no caso do Serpro, só para vocês terem uma ideia. Para você chegar no meu computador, para eu chegar no meu computador lá no Serpro, no Eudilberto deve ser exatamente do mesmo jeito, que eu sei que o sistema lá no CNJ é bem complexo. Você tem que primeiro passar por uma portaria, ser autenticado. Depois, você passa por uma catraca que você informa o seu crachá, por FRID. Depois, para entrar no seu ambiente, você passa por uma autenticação biométrica, geralmente ou é digital ou é íris, para que você possa ter acesso à sua máquina física e aí sim você faz a autenticação por meio de login e senha. Então, são 4 níveis de acesso para você ter conexão com os sistemas, que com a pandemia a gente acabou perdendo. Então, quando os profissionais de tecnologia, principalmente o pessoal da área de sistemas, de banco de dados e de segurança, precisam acessar os seus sistemas de casa, a gente tem um problema muito sério, porque eu perco 3 desses níveis de segurança aí, ó. Então, uma das coisas que o professor Gilberto falou bem no início da apresentação dele, não sei se vocês se lembram, foi colocar esse arquivo lá dentro. Uma informação que a gente tem de fontes de dentro do próprio STJ apontam de situações em que esse acesso ele pode ter surgido por meio de uma dessas VPN na casa de alguém, que aí você perde esse nível essa camada extra de segurança, né, que é o controle de nível de acesso. Então, isso é muito sério. Então, as 3 regrinhas básicas: jamais utilize software pirata de qualquer natureza. Crack, nem pensar. Aqueles programas que vocês usam para gerar chaves de outros programas, esses algoritmos são geralmente construídos pelos próprios fabricantes e eles gostam de embutir uma série de payloads lá dentro e exploits dentro desses programas de crack. Então, jamais utilize software pirata, software não licenciado ou crackers para quebrar a chave de software. Essa é a primeira regra. A segunda, ter um bom antivírus pago, de preferência, e um bom programa de firewall na sua máquina. O professor Gilberto até comentou na apresentação dele, o firewall ele tem uma vantagem que ele não apenas bloqueia a entrada, mas ele bloqueia também a saída da sua máquina. Então, se eu construir um programinha de computador, mandar para você dentro de um e-mail, e, de repente, ele implantar um software dentro da sua máquina para me mandar arquivos, uma das coisas que que eles gostam muito de fazer é tirar print da tela do usuário, para ver o que a pessoa está fazendo, capturar a entrada do teclado. Na hora da saída desses dados da sua máquina, o seu firewall vai reclamar, ele vai falar assim, olha, tem um aplicativo aqui que está mandando um pacote para fora, para esse endereço. É você mesmo? Você permite? Na primeira vez que aparecer essa mensagem para você, você vai achar estranho. E aí você vai lá e bloqueia, e aí analisa esse pacote que está saindo. Então, antivírus e firewall. E a terceira regra de ouro é mantenha o seu sistema operacional atualizado. Sempre. Por quê? E reinicialize a sua máquina com uma certa frequência. Quando você reinicializa o seu sistema operacional, uma série de scripts
de segurança são executados. Então, eu conheço algumas pessoas que deixam a máquina ligada por 2, 3 meses. Isso é uma regra que a gente também não deve, é uma conduta que a gente não deve adotar. Por exemplo, lá no Serpro, mesmo que eu deixe o meu computador ligado, depois de 3 dias, o próprio sistema faz um boot nele. Por quê? Porque quando o sistema operacional carrega, isso serve para o Ubuntu a partir da versão 8, serve para os softwares do Mac a partir da versão 12, isso serve para os softwares do Windows a partir da versão XP. Ele roda uma série de scripts de segurança e uma das coisas que eles fazem é verificar as suas portas, verificar se elas estão devidamente rastreadas e controladas. Então, as 3 regras de ouro: jamais utilize software pirata, nem crackers, jamais utilize um sistema operacional que não seja legalizado e mantenha ele atualizado. E a terceira, tenha um bom software de antivírus e um aplicativo de firewall. Se você seguir essas 3 regrinhas simples, que qualquer pessoa, qualquer um de nós que está aqui nessa lista consegue seguir, essas 3 regrinhas simples, você já vai conseguir ter um nível de proteção adequado. E dessa forma, evita que você tenha problemas como esses que o professor Gilberto acabou de mostrar para a gente. Professor Alisson, Alisson, diga aí. Isso é interessante, a gente trazendo um exemplo bem prático do que o Wilson colocou e corroborando com o que o Edilberto falou de firewall, dessa questão de ataques. A gente teve um caso na nossa rede há alguns anos, por quê? A gente tem máquinas não só nossas, como de prestadores de serviço. Então, a gente tem muito equipamento de terceiros, que fazem exames, que geram resultados, essas coisas assim. E quem gerencia os equipamentos, normalmente, é uma máquina de terceiro. E aí, há alguns anos, a gente, teoricamente, não se preocupava muito com essa questão das entradas e saídas. Por quê? Porque, teoricamente, a máquina estava ali só para fazer aquela transição de informações. Um belo dia, uma dessas máquinas começou a gerar um tráfego imenso na rede de madrugada. E aí a gente tem alguns mecanismos, né? A gente usa Zabbix, Nagios e outros bichos aí, e começou a disparar alerta para todo mundo que, tipo, como assim, o tráfego tá no nível hard de madrugada. E aí isso é tão interessante que aí a gente começou a analisar o que estava acontecendo. Basicamente, as máquinas não estavam atualizadas, os fabricantes, os prestadores de serviço não estavam atualizando as máquinas, não estavam atualizando o antivírus, não estavam atualizando nada. Aí o que a gente fez? Beleza, então já que elas estão dentro da nossa rede, a gente criou uma VLAN específica para a galera, para segmentá-la totalmente da rede, e ela não gera tráfego externo. Então nenhuma dessas máquinas gera tráfego, então ela não sai para a internet. E qualquer acesso à nossa rede, ele é segmentado de qualquer coisa. Então, se você entrar na nossa rede, você não tem nem tráfego de internet, só rede local, exatamente para segurar a onda. Por quê? Porque a gente começou a ver que virou uma máquina zumbi de um prestador de serviço que a gente nem sabia o que estava acontecendo. Por quê? Porque a gente ainda teve problemas com as áreas que nem avisaram que tinha máquina, que tinha coisa perdida. Aí isso gerou todo um movimento dentro da instituição para falar, olha, galera, não é assim que funciona, porque está gerando uma vulnerabilidade na rede, né? Então, a questão do firewall aí, ela ajudou a gente pra caramba, e mais os mecanismos de antivírus e outras coisas desse tipo, para monitorar e para se proteger também. Hoje, a gente já segura a onda de qualquer equipamento e a gente já deixa bem claro que ninguém tem acesso de fora, para não ter nem conversa, para evitar exatamente isso. Né? Porque a gente também teve problemas no governo há alguns anos, com a própria atualização do Windows, que deixaram de fazer, e aí todo mundo mais um ransomware da vida aí, arrumou a vulnerabilidade de segurança no Windows por falta de atualização e começou a bichar os Windows tudo. A gente não teve esse problema, por quê? Porque a gente já tem alguns mecanismos de forçarem as máquinas a se atualizar, independente do usuário dizer que não quer ou coisas do tipo, né? Se bem que agora do 10 para frente não tem muito querer, né? A gente consegue criar GPO que força muito para o usuário nem falar assim, não quero, ele só vai falar, daqui a tantos minutos vai atualizar.
Então, isso acaba sendo interessante porque, cara, manter atualizado é um negócio muito bom. Porque, pensando em corporativo, então, cara, você facilita muito a vida de quem está administrando a rede, de quem está monitorando, por exemplo. A gente sempre tem uma camada maior, né? Nós estamos nos nossos órgãos, mas a gente tem sempre uma galera acima que cuida. Tudo bem que o Wilson não, né? O Wilson tá numa camada hard, né? Assim que, né? A gente é meio orelha ainda, mas facilita para quem está administrando a rede. E, inclusive, se acontecer um ataque como aconteceu, da onde veio, por que veio, aonde é que está o buraco, né? Porque isso gera ofício para o governo inteiro. Olha, galera, está acontecendo isso, vocês têm que fazer isso, isso, isso e isso, né? Tipo, para a gente começar a perguntar se tinha algum ponto de falha assim, assim, assado, como é que era o acesso, não sei o que, começou a cortar tudo. Então, assim, menos o Wilson, mas tipo eu, o Edilberto, a galera Orelha, a gente tem que manter as coisas para que a gente consiga também dar uma resposta. Por quê? Porque isso atrapalha diretamente a população. Né? Imagina, por exemplo, no meu caso, o QGDF. Cara, todos os acessos do governo do Distrito Federal estavam fechados. Então, Fazenda do DF, Detran, a lixeira do BRB, sei lá, qualquer serviço que é de utilidade todos os dias, deu problema. Teve que ser parado. E aí? Olha o impacto que isso tem na população. Né? Então, isso é um problema. Então, talvez no CNJ aí, o Edilberto ficou mais tranquilo, o Wilson nem se preocupou, né? Que o Wilson é o cara, né? Então, mas para a gente deu um impacto muito bom em relação a serviços externos mesmo. Isso que o professor Thaleson falou é muito interessante, quando ele aponta que os sistemas vão sendo fechados. É um protocolo que a gente segue, ele é um protocolo bem interessante. Quando você tem uma situação dessa de vulnerabilidade, igual o Edilberto falou no começo, o CNJ fechou só para fora, IPs para fora do país. A gente tem uma série de protocolos que a gente começa fechando de dentro para fora, né? Então, a gente primeiro fecha os acessos de IPs todos de VPN e de que não estão fisicamente na rede do órgão. Depois a gente vai abrindo as instâncias, depois os clientes que nós atendemos, depois os clientes, dos sistemas que estão hospedados conosco, até a última fronteira, que é fechar o GeoIP. E isso que o professor Thaleson falou é bem interessante, porque você tenta fazer um acesso de um outro sistema, de um outro órgão, e acaba não conseguindo. Eu até estava até comentando esses dias, numa outra live que a gente fez, a gente está começando a passar a se preocupar mais com questões. A pandemia está sendo para a gente um treinamento, porque a pandemia, por exemplo, quando você está diante de uma situação pandêmica, basta você se isolar em casa e não ter contato com outras pessoas, ou se precisar usar a máscara, você acaba se protegendo desse tipo de vírus. Um ataque cibernético, não adianta você se proteger dentro de casa, porque quando você chegar dentro de casa, seu celular não vai estar funcionando, sua internet não vai estar funcionando, sua TV não vai estar funcionando, o seu telefone não vai estar funcionando. Então, sem comunicação, você não consegue fazer absolutamente nada. Então, um exemplo bem prático a gente pôde ver recentemente no Amapá, onde tivemos um problema com um gerador que pegou fogo numa subestação de fornecimento de energia elétrica, e eles ficaram quase 30 dias num apagão total. O Amapá estava igual à Idade Média, lá nos anos de 1400, que você não tinha energia elétrica, você não tinha comunicação, você não tinha nada, você não conseguia nem comprar nada no supermercado, bomba de combustível não consegue funcionar porque não tem energia elétrica. Então, e como a gente caminha para a interligação dos sistemas em todos os sentidos, sistemas educacionais conversando com sistemas de saúde, conversando com sistemas de segurança pública, conversando com sistemas de comunicação de dados, as próximas pandemias que nós vamos ter, elas vão ser muito mais graves, porque elas vão utilizar não vírus biológico, mas vão utilizar esse tipo de vírus que o professor Gilberto acabou de mostrar nos ransomware, e que vão deixar
não só a economia de joelhos, mas todas as nações. Então, é muito sério isso. Esse evento que o professor Tarleson montou aqui, ele é importante porque ele abre para a gente perspectivas de um cenário que pode se desenvolver diante de situações que podem ser catastróficas se cuidados não forem tomados. E começando aqui, dentro da academia, aqui com vocês, que são alunos que estão aprendendo a desenvolver software, que estão aprendendo a fechar portas de segurança nos computadores, que estão aprendendo a fazer o controle de dados nos bancos de dados, controle de redes, nas infraestruturas de redes. Então, tudo começa aqui. Por isso, a importância desse tipo de conversa, desse tipo de evento que nós estamos tendo aqui. Eu sou o Carlos, sou o Gilberto. Só para completar isso que o Wilson falou, eu só quero que vocês façam um exercício depois, até sem mesmo sair de casa. Experimente ficar um dia sem fazer uso da tecnologia para operar qualquer coisa na sua vida, quer seja para estudar, quer seja para se divertir, quer seja para comprar. Uma falha num sistema, como o Wilson falou, por exemplo, se hoje nós temos uma falha, por exemplo, no Pix, é uma coisa que ela não ataca simplesmente hoje uma questão financeira entre duas instituições, mas ela ataca financeiramente a economia do país, porque aí já vai a credibilidade do Banco Central. Se você tem um problema, por exemplo, de imagem em relação a um determinado órgão, você passa a não mais comprar naquele órgão, naquele site, né, naquele e-commerce. Então, a questão da vulnerabilidade da informação, ela passa não somente por uma questão de dinheiro, que envolve muito dinheiro, mas também por uma questão de imagem e a questão de acessos, né? Depois, repetindo, se vocês tiverem a oportunidade, acessem a Era dos Dados, né? Assistam a Era dos Dados. Vocês vão ver lá o quanto é que os nossos dados eles são vulneráveis e o quanto de dados a gente tem aí sem saber, inclusive de informações que, por meio de inteligência artificial, hoje as pessoas conseguem colocar uma personificação da sua foto no e-mail enviado, imaginando que fosse você. E é difícil até comprovar que não foi você, porque é o seu e-mail, é um e-mail criado, entre aspas, por você com a sua foto. Então a pessoa acredita, né, que é o que os ataques estão sendo feitos agora no Telegram e no WhatsApp. A pessoa cria um perfil exatamente com a sua foto ou de algum familiar, manda uma mensagem direta e você acredita fielmente que é aquela pessoa, porque quando você retorna a ligação, é como se tivesse um proxy que você chega exatamente naquela pessoa, né, criando um mascaramento de celular, um mascaramento de números. Tá? É importantíssimo a gente visualizar que essa importância, na hora de que você desenvolve um sistema, ela também é do ponto de vista criminal, tá? Eu vou falar agora do ponto de vista jurídico. Eu sei que vocês nunca vão entrar nessa seara, mas saibam que, vamos imaginar, eu contrato o Joãozinho para programar um sistema para mim. O meu comércio é, por exemplo, uma farmácia. E eu faturo lá, sei lá, 100 mil reais dia. E eu falo para o Joãozinho, olha, Joãozinho, eu quero que a cada 10% de venda que você não registre no banco de dados, né? Isso aí vai para um caixa 2. E aí o prejuízo lá no final do mês, arredondando, vai ser aí na casa de 3 milhões, 10%, 300 mil. Esses 300 mil a ser cobrado, se a Polícia Federal ou a polícia pegar, responde solidariamente o dono do estabelecimento e quem programou, e quem desenvolveu. Ainda que você diga que contratualmente eu ia executar aquilo que foi realizado, o requisito funcional colocado era esse, não interessa. Se você sabe que era algo ilegal, você responde solidariamente. O que isso quer dizer? 300 mil reais vai ser cobrado de mim e 300 mil reais será cobrado de você. Não é porque eu não vou conseguir pagar que você vai pagar. Não existe isso, tá? Isso, para a esfera pública, vai para a contratação, para desenvolvimento, por uma questão de você ter feito de maneira displicente, vou fazer aqui utilizando um framework qualquer, aí você vai lá e programa de qualquer jeito, aí vem um SQL injection, você vai ser responsabilizado por aquilo lá. Tá? Agora, eu queria, só para finalizar aquilo, eu falei tanto da exemplificação de como é que as coisas acontecem, e pelo menos assim, eu tenho a sensação que a gente sempre fica falando assim, Trojan, criação de um determinado aplicativo que ataca, mas a visualização de como é que essas coisas acontecem, para mim, eu acho que é bem interessante. Então, eu vou mostrar aqui só o congelamento da tela. Eu coloquei para vocês esses links para vocês poderem acessar os vídeos depois. Tá? Os vídeos são longos, né? Tem vídeo de 21 minutos, vídeo de 30 minutos, não cabe aqui nessa apresentação a gente detalhá-los, mas depois vocês assistam com calma, é bastante interessante. Olha só isso aqui, ó.
Isso aqui é o código-fonte. Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui é o código-fonte do Notepad++. Puro. Do jeito que você baixa lá. Se você colocar aí, código-fonte Notepad++, versão 6.5. Você vai baixar lá o código em C++. Isso aí, o Wilson come isso aí no café da manhã. Quando ele está tomando café, isso aí é para ele aí, é o café da manhã dele. Olha aqui do lado direito, a modificação que foi realizada. Aqui, esse aqui, ó, é o Trojan. A gente fala de Trojan, que é aquela coisa magnífica, maravilhosa, mas esse aqui, ó, essas duas linhas de código aqui. Eu crio esse arquivo, que é esse config.dat, que inclusive é uma das assinaturas que a gente tem no ataque, né? Aqui, ó, o config.dat, né? Que inclusive é uma coisa que a gente procura na nossa matriz aqui, ó, no IPS, tá vendo aqui, ó? Uma das coisas que a gente busca para resolver esse ataque é encontrar esse arquivo aqui, ó, neste local. Então, o que que ele faz aqui? O que que o backdoor faz? Cadê? Deixa eu me achar aqui. Cadê-lo? O que que esse backdoor faz? Ele cria esse arquivo. E lá no terceiro vídeo, né, são 4 vídeos, aí ele vai mostrar exatamente como é que ele preenche. E é esse vídeo aqui que eu acho mais interessante, que é esse aqui. O Wilson vai ficar rindo para as paredes quando assistir, se é que já não assistiu. Que no Serpro, para quem não sabe, né, a gente programa em Assembly, para quem vai trabalhar com mainframe. Então eu tive esse prazer de aprender lá no Serpro. Não sei se o Wilson já trabalhou com isso. Isso aqui é Assembler puro. Esse Assembler aqui permite você codificar, tá vendo aqui embaixo, ó? Ele codifica cada 2 bytes por vez o código a ser realizado. Então, por exemplo, eu quero procurar onde está o C dois pontos, né, o C contra barra kernel. Então ele procura lá o C, depois ele faz um loop, procura 2 pontos, depois ele procura o contrabarra, mas sempre por código ASCII. Ó. Ele vai procurando aqui, ó, e vai fazendo esses códigos, fazendo essas chamadas, e vai criando naquele config.dat o payload. Olha só que engenharia interessante. Ó. Eu tenho um arquivo que é o Notepad++. Não vai ser pego pelo anti-malware porque não conhecia a assinatura, eu não conhecia aquele config.dat. Quando eu executo o config, quando eu executo o Notepad++, ele cria, dentro do config.dat, um arquivo binário, só que é um config.dat, só que dentro dele tem um binário. Então eu vou colocando aquilo que eu quero atacar ali dentro. Aonde eu vou atacar, onde eu vou criptografar. Depois que eu termino, isso pode levar um dia, 2, um mês. Eu posso deixar isso aqui hibernando por anos, porque ele não vai ser visto, não vai ter impacto no processo. Quando eu termino, em que o atacante vai dizer, olha, agora é hora da gente atacar. Está no primeiro turno da eleição, está no segundo turno, é momento de abrir aqui, por exemplo, um novo sistema. É nesse momento que eu vou lá e executo. Notem a engenhosidade. Alguém baixa um arquivo, eu consigo colocar esse arquivo dentro dos servidores do STJ. Depois que os usuários usam esse arquivo, ele cria um outro arquivo, que é binário, mas para o sistema operacional, ele é apenas um config.dat. Com o privilégio e a vulnerabilidade do VMware, eu executo esse binário para escrever, para derrubar um servidor e para criptografar os arquivos. Então, são várias frentes que, quando juntas, elas são ataque, mas em separados, não dá nada. Parece aqueles filmes que a gente assiste de espionagem, em que um conhece uma parte da senha, aqueles livros do Dan Brown, né? Um conhece uma parte da senha, o outro conhece outra parte. Separados não dizem coisa alguma, mas quando se junta, aí está o ataque. Esse aqui é o mais didático que eu encontrei. Tem outros aqui que realmente eles vão muito a nível de 0 e 1 mesmo, de fato. Mas esse aqui é bem interessante. Então, depois, não deixem de assistir. É bastante interessante isso aqui. Para mim, é uma das maiores contribuições em relação a esse assunto aqui, é vocês verem, de fato, como é que essas coisas acontecem. Né? Porque uma coisa é a teoria, ela é importantíssima, porque sem ela a gente não consegue ter base para entender. Aí é por isso que eu falei, você vai ter que saber um pouco de sistema operacional, então quando fala de memória protegida, você vai ter que saber um pouco de linguagem, né, de programações, para saber o que é a linguagem de alto nível e baixo nível. Você vai saber o que é lógica, porque você vai ver lá um if. Você vai saber lá o que é um hexadecimal, porque você estudou lá a parte de conversão de binário para hexa. Você vai ter que saber um pouco de pacote de rede, então você vai saber lá o que é um pacote, o que é um cabeçalho. Você tem que saber um pouco de estrutura de arquivos, que é o cabeçalho do arquivo, que é o diretório. Então, tudo que a gente vê na faculdade, em termos de teoria, no momento do ataque desse aqui, na hora que ele vai explicando, tudo vai se encaixando. É como se fosse guardado as devidas proporções da medicina, né? Você vai aprendendo um pouco de músculo, um pouco de tendão, um pouco de sangue, um pouco de osso. No momento da cirurgia,
tudo ali tem que estar condensado, né? As suas informações. Você vai fazer a cirurgia, por exemplo, lá no fêmur, você tem que saber exatamente quais são os músculos que tem ali, onde é que passa, vem a aorta e assim por diante. Então, não deixem de assistir isso aqui, não deixem também de pegar os conceitos que foram colocados aqui em termos de proteção, né, em termos de validação. Importante, se vocês não sabem o que é, né, cada uma dessas partes aqui, deixa eu me voltar aqui. Professor, eu não sei o que é um EDR, eu não sei o que é um SGW. Depois procurem saber o que é cada um desses aqui, né? Entender o que é cada um desses. Você tem que chegar numa entrevista de emprego ou numa prova de seleção tendo ideia para que servem essas coisas. Ninguém vai exigir de você, que não vai trabalhar na área específica, que você configure um NDR, que você configure, como o Thales falou, né, uns hábitos para que ele possa alertar a quantidade de threads ou a quantidade de espaço que está sendo ocupado por uma máquina. Mas você tem que saber que essas coisas existem. A gente já falou aqui, inclusive na outra palestra, inclusive quando a gente falou de DevOps, que foi aquela palestra que a gente já fez há algum tempo, que essas coisas, elas são interligadas, tudo se interliga, né? Não dá para falar na área de desenvolvimento hoje que não pense em banco de dados, não dá para se falar em um banco de dados que não pense em governança, não dá para pensar em governança sem segurança, essas coisas, elas se interagem, não pensem em vocês, eu vou sentar atrás aqui de um teclado, vou começar a programar, vou passar a pizza por baixo da porta e eu só vou ligar para o meu comando. Esqueça isso, você tem que pensar como o Wilson, está lá no topo da cadeia, presidente do cerco, está vendo o que vai ter que rodar para todo mundo fazer. Acho ele que só manda, a gente executa. Exatamente, abrindo lá chamado no Thaleson? Então, pessoal, já que a gente se propôs a fazer uma hora de discussão, acho que foi bastante produtivo, bastante esclarecedor aí para todo mundo, e para que todo mundo se libere ainda o final do dia, lembrando que amanhã ainda temos atividades, Wilson, faça suas últimas considerações aí, por favor. Bom, primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui com vocês essa noite, muito esclarecedor, com pessoas, mentes brilhantes, como é o caso do Thaleson, principalmente do Edilberto, que agora ele é chefe de segurança do Conselho Nacional de Justiça. Agora a gente está falando com o cara, né? Eu sou amigo do cara, sou amigo do Wilson. Eu também, exatamente. Então, obrigado pela presença. E a dica de ouro, amigos, são só 3 coisinhas simples. Eu vou fechar rapidinho com uma coisa que eu aprendi em 1994 com um professor meu chamado Hector Molina. Ele era professor da cadeira de matemática computacional. Ele estava falando para a gente sobre segurança de dados, segurança da informação. Olha, o ano era 1994. Eu estava no 2º semestre da faculdade. Ele chamou a gente no final da sala para mostrar para a gente qual era o problema mais grave dos sistemas de informação. E foi uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, inclusive eu aplico isso com os meus alunos em sala de aula, quando eu estou dando aula de disciplina de segurança da informação. Ele levou a gente para o final da sala e falou para a gente abrir uma cortina, que ali atrás estava o principal problema da área de tecnologia de segurança da informação. E quando eu cheguei, que eu abri a cortina, atrás dela tinha um espelho. Então, sempre o elo mais fraco da cadeia seremos nós, eu e vocês, pessoas, porque algoritmos computacionais, a gente escreve e eles são muito velozes, são muito poderosos, são muito potentes, eles fecham as portas realmente. Agora, como o professor Gilberto falou, não adianta nada eu botar uma tranca de segurança com uma chave criptográfica de 2048 bits na minha porta de casa se eu botar a chave com uma setinha embaixo do tapete. Então, o elo mais fraco é sempre eu e vocês. Não tirem isso da cabeça. E se você seguir aquelas 3 regrinhas que eu passei, você jamais vai ter esse tipo de problema. Mantenha o seu sistema operacional atualizado, legalizado. Jamais use software pirata e mantenha um bom software de antivírus e de firewall na sua máquina. Pronto. É essa a regrinha de ouro. Lembrando sempre que atrás da cortina existe um espelho. Obrigado, meus amigos. Muito obrigado, Wilson. Edilberto?
Eu também gostaria de agradecer essa oportunidade. A gente deveria até sugerir já para o Thaleson, né? A gente ter isso pelo menos uma vez por mês, essa forma lúdica de apresentar esses assuntos, porque às vezes em sala de aula a gente não consegue fazer essa apresentação da forma em que a gente faz aqui. É muito interessante, porque depois que a gente assiste isso aqui e ouve e recebe os feedbacks dos alunos, é bastante interessante a visão, o abrir dos olhos, né, que as pessoas têm. E aí, eu vou seguir aí as orientações do meu mestre Wilson, né, porque em 94 eu já estava terminando já o mestrado, já. Sacanagem, sacanagem. Em 94, rapaz, eu estava com 10 anos de idade, o Wilson já estava terminando a faculdade, olha só. Eu estava longe dos 10 ainda, mas beleza. 3 dicas para vocês, galera. Vocês querem entrar na área de infraestrutura, na área de governança, na área de programação, na área de banco de dados, só tem 3 dicas. Estudar, estudar e estudar. Não tem um dia nessa vida que a gente não tenha que estudar se você quiser ser um bom profissional. Quer seja na área de banco, quer seja em qualquer área. Você quer ser o diferente, quer se destacar, você tem que estudar. Pega aquela figura que tem várias bolinhas, né, prateadas. Você tem que ser aquela bolinha azul. Mais de 600 pessoas se formam todo semestre em Brasília na área de TI. Você tem que ser diferente, você tem que se diferenciar. E como é que você vai se diferenciar? Estudando, estudando e estudando. Então, essas são as minhas 3 dicas. Obrigado, viu, Thales, pela oportunidade. E o Wilson, sempre uma aula com o Wilson, né? Sempre. Gente, então eu gostaria de agradecer mais uma vez aí ao professor Wilson, ao professor Edilberto pela disponibilidade, pela possibilidade aí de compartilhar conhecimento, né, que vou parafrasear o Wilson, estamos com 2 mentes brilhantes aí, uma delas é o Wilson, que é o cara, né, não, Edilberto? O Edilberto. O cara. A gente não pode nunca largar o Wilson aí, porque ele é o cara, e a gente tem os contatos no Serpro, né, da galera muito boa. E agradecer também vocês por estarem aí comprando a nossa proposta aí de fazer algo num dia teoricamente não acadêmico, né, um recesso acadêmico aí, e vocês quererem terem essa necessidade ou enxergarem coisas aí que possam ser úteis para vocês ainda num dia que vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa na vida, né? E todos nós temos família, todos nós temos trabalho, e a gente está aqui exatamente para tentar fomentar um pouquinho melhor o profissional de vocês, né? E também mostrar um pouquinho do que a gente fala muitas vezes em sala de aula, faz sentido, e às vezes o que a gente acha que nunca vai usar, a gente vai usar. Por exemplo, os exemplos aí do Wilson em relação a software pirata, do Edilberto em relação à estrutura de dados, a, sei lá, lógica computacional, a matemática, sei lá. Então, assim, às vezes a gente nunca acha que vai utilizar, mas vai depender muito do segmento que a gente vai. E não importa se é desenvolvimento, se é infra, se é banco, se é governança, cara, a gente vai ter que entender de muita coisa. O profissional de TI é muito utilizado, é muito exigido do mercado, e a gente nunca vai saber de tudo. Esse é o problema. Então, a gente nunca vai parar de estudar, infelizmente é assim, e fora que a gente ainda vai ter que entender o dos outros, né? Além do nosso. Então, essa iniciativa aqui foi mais uma para que a gente pudesse ter essa discussão, para que vocês pudessem ter mais visões da mesma coisa, né, complementar aquilo que vocês estão aprendendo em sala de aula, e também a gente começar a ter o hábito aí de ter esse tipo de discussão, esse tipo de evento, para que vocês possam também ter chance de perguntar, ou a gente criar um evento com base na necessidade que vocês acham que é interessante, ou que a gente está vendo no mercado, por exemplo, o tema de hoje. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a todo mundo pela disponibilidade e poder aí tá junto, ainda que no momento que a gente não precisava estar, né, de ver a cara do Wilson logo hoje, né? E aí o Wilson de novo teve que gastar dinheiro aí com o cenário atrás, aí a gente promete que esse ano a gente... Da banca.
Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado. Qualquer dúvida, mais uma vez, estamos aí. Mais para frente eu vou passar o link de tudo que a gente fez aí nesse segundo semestre, para caso alguém queira rever, queira pontuar alguma coisa, e a gente já planejar muitas coisas para os próximos semestres. Beleza? Muito obrigado, bom resto de feriado para vocês, bons estudos, e mais uma vez o Wilson Edilberto, valeu. Falou. Abração.